Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6. Versículo de número 1. Amém? Todos encontraram? Vamos então ler a palavra do Senhor. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que ele já receberá a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que ele já receberá a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos juntos do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que ele já receberá a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estaremos nesse instante meditando na tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê compreensão, nos ensina a tua palavra, ó Deus, e dá-nos um coração disposto a crer e obedecer, e que possamos crescer na graça e no conhecimento de ti, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Bem, amados, no capítulo 5 desse mesmo sermão, desse mesmo livro de Mateus, no versículo de número 20, Jesus havia dito que aos seus discípulos o seguinte, Mateus 5:20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por aquilo que nós praticamos, nós somos salvos por Cristo. Cristo garante a nossa salvação, mas ser salvo é ser perdoado, ser salvo é ser transformado, ser salvo é ser liberto para viver uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida digna da salvação que pela graça recebemos. Por isso que
no Sermão do Monte, Jesus ensina aos seus discípulos estas verdades preciosas, de que Deus abençoa os necessitados, os que são pobres de espírito, os que reconhecem os seus pecados e choram, e recebem consolo, e recebem perdão. Jesus abençoa e salva os que entendem que não possuem direito de salvação. Se são salvos por misericórdia e graça. Mas ao mesmo tempo, no Sermão da Montanha, Jesus ensina que a vida do discípulo precisa ser marcada por justiça. E a palavra justiça aqui aponta para a ideia de retidão, de honestidade, de santidade. Não para nos tornarmos discípulos, mas porque somos discípulos. E essa vida de justiça, de santidade, ela não pode ser apenas externa, ela tem que ser algo do coração. E é isso que ele vai mostrar nos versos 21 ao 48. Porque o Deus ao qual servimos, o Jesus que nos libertou, Ele não apenas nos vê por fora, Ele nos conhece por dentro. Ele sabe aquilo que nos motiva, aquilo que nos impulsiona. Ele vê além das aparências. Portanto, Jesus está mostrando-nos que tipo de vida Ele deseja que vivamos. Uma vida marcada pela sinceridade, pela verdade. Uma vida que busca trilhar o caminho da perfeição. Mesmo sabendo que ainda somos imperfeitos, pecadores. Nós não devemos ser pessoas acomodadas. Mas precisamos, como evidência de uma vida transformada, habitada pelo Espírito Santo, nós precisamos lutar, assumirmos a nossa responsabilidade e buscarmos viver uma vida de crescimento que expressa a nossa gratidão, a nossa transformação, a nossa libertação. Por isso que Jesus diz isso no verso 20: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Os fariseus buscavam viver uma vida de santidade meramente aparente, motivados pelo orgulho, motivados por uma busca de salvação por obras. A nossa justiça é muito mais excelente, porque em primeiro lugar, nós não produzimos, nós recebemos de Cristo. Nós somos justificados pela fé. E então é isso que Jesus está falando, da necessidade de uma vida de retidão, de uma vida que trilha o caminho da perfeição. Veja o que diz o verso 48, por favor. Mateus 5, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. É buscar esse caminho de perfeição, de aperfeiçoamento, que se expressa tanto interiormente, no coração, na alma, como também exteriormente. Não apenas internamente, mas também externamente. Os dois âmbitos da nossa vida, o interno, o coração, a alma, a mente, as emoções, precisam ser vividas diante do Senhor em retidão, mas os nossos atos também externos. Aquilo que se vê, aquilo que se observa, também tem que ser vivido para a glória de Deus. Tem que ser vivido como alguém que realmente foi perdoado e transformado em discípulo do Senhor. Nos versos anteriores do capítulo 6, Jesus fala mais das questões internas. Mas a partir do capítulo 6, ele vai falar exatamente desses atos externos, essas obras externas que, como discípulos, somos também chamados a executar, a realizar. Então ele vai mostrar para nós, a partir do capítulo 6, como um discípulo do Senhor vive, que atos ele precisa praticar, e de que maneira ele precisa praticar estes atos, o que deve motivá-lo. Então é sobre isso que Jesus vai falar a partir do capítulo 6, ele começa o capítulo 6 de Mateus, no versículo 1, estabelecendo um princípio que deve nortear os nossos atos, as nossas obras, aquilo que nos dispomos a fazer. Ele diz no verso 1, guardai-vos
de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Você diz, olha, tenha cuidado, guardai-vos, cuidado para que você não realize os atos de justiça, as obras de justiça, motivados apenas pelo desejo de que as pessoas possam vê-lo. Jesus não está dizendo que você não tem que realizar os atos. Jesus está aqui prescrutando o nosso coração e observando o que deve nos motivar a realizar estes atos, né? A manifestar essas obras. Então ele diz, guardai-vos, de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai celeste. Então Jesus aqui estabelece um princípio que deve nortear a vida de um discípulo de Jesus. Ou seja, todas as nossas práticas, todas as nossas obras, todos os nossos atos, eles têm que ser motivados pelo desejo de agradar ao Pai. Toda a nossa vida, todas as nossas práticas, sejam elas internas ou externas, elas precisam ser motivadas pelo desejo de alcançar o galardão que vem do Pai, primordialmente, a recompensa que vem de Deus, a aprovação do Pai, e não meramente o aplauso dos homens. Então, se ele está dizendo que se o que eu faço, primordialmente, tem como ambição buscar o elogio, o aplauso, o reconhecimento dos homens, eu estou agindo de maneira errada. Porque um discípulo de Jesus, aquele que foi transformado pela graça, ele busca viver uma vida que trilha o caminho da perfeição, tanto internamente como externamente, e primordialmente, tendo como desejo maior, agradar aquele que o salvou, aquele que o abençoou. E então, Jesus vai aqui exemplificar esse princípio, falando de 3 atos, que devem ser praticados pelos discípulos, que ele chama aqui de esmola, que seria a prática da doação, da oração e do jejum. Ele seleciona 3 atos, mas esses 3 atos não são obviamente os únicos que devemos praticar. Ele selecionou esses 3 para entendermos os princípios que devem nortear todas as nossas ações, todas as obras que, como discípulo do Senhor, eu desejo fazer, as obras, os atos externos, as práticas de um verdadeiro crente, elas precisam ser norteadas por esses princípios. Então ele vai dar 3 exemplos. O primeiro princípio, ou melhor, o primeiro exemplo é o exemplo da doação. Veja o que ele diz, a partir do verso 2 ao 4. O primeiro exemplo, ele diz, quando, pois, deres esmola. Você pode repetir comigo essa frase inicial? Quando, pois, deres esmola. Jesus pressupõe o que, irmãos? Que os seus discípulos são discípulos generosos, que o coração deles é um coração transformado, é um coração liberto da avareza e do egoísmo. Eles não só querem receber, eles não só querem pedir, eles estão dispostos também a doar, a abençoar o necessitado. Veja que Jesus não diz, se deres, ele diz, quando deres. Quando deres, ele pressupõe que o coração de um discípulo é alcançado pela graça e que se dispõe a abençoar o seu próximo, abençoar a sua igreja, abençoar a obra missionária. Ele não é controlado pela avareza, ele é controlado pelo amor que o alcançou e que o transformou. Então ele diz, quando você se dispuser a doar, a contribuir, a abençoar alguém, a abençoar a obra do Senhor, através de uma oferta, de um dízimo, de uma ajuda, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas,
Havia uma prática nessa época em que as pessoas que se dispunham a doar algo para alguém, eles contratavam um trombeteiro, literalmente. Então eles começavam a tocar trombeta. Eles diziam que era para atrair os necessitados. Então a pessoa necessitada, que ouvia a trombeta, está tendo doação, elas vinham. Mas na verdade, Jesus, que conhece o nosso coração, percebeu que as trombetas estavam tocando não para abençoar o necessitado, mas para exibir a nossa generosidade. Então é isso que ele está dizendo. Não faça como os hipócritas. A palavra hipócritas no original é a mesma palavra para atores. Naquela época, o teatro, havia teatros naquela época e havia atores. E os atores daquela época, eles usavam máscaras. Não sei se vocês já assistiram algum filme antigo. E aí botava, se ele ia fazer um papel de tristeza, ele botava uma máscara com a cara triste. Se ele ia fazer um papel de... Ou seja, eles eram chamados de atores, porque eles usavam máscaras. Então Jesus está dizendo, olha, os seus atos de generosidade, de bondade, não podem ser como um ator, como alguém que está preocupado em manifestar performance, e buscar única e exclusivamente o elogio das pessoas. Veja por que eles faziam isso, verso 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem o quê? Glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus está dizendo, olha, se você só está buscando as recompensas do homem, da terra, você pode até alcançá-las, mas é só isso. É só isso que você alcançará. Você não transcenderá aquilo que está sendo feito. Então é isso que Jesus aqui, em primeiro lugar, condena essa atitude hipócrita, que busca meramente o aplauso dos homens, o elogio das pessoas, o reconhecimento. Aí Jesus começa a corrigir dizendo, tu porém, versículo de número 3, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Obviamente Jesus está usando aqui uma metáfora, né? Ele está usando uma metáfora bem exagerada, porque o que a minha mão direita faz, né? A minha mão esquerda está tão próxima, mas por que ele quer dizer? O que ele quer nos ensinar, meus amados irmãos? Que as nossas atitudes de bondade, de generosidade, elas sejam feitas de maneira modesta, de maneira até silenciosa, de maneira secreta. Ah, pastor, mas ninguém pode saber que eu dei algo ou que eu fiz algo. Obviamente as pessoas, primeiramente o abençoado vai saber que você abençoou de alguma maneira, ou uma pessoa direta ou indiretamente. A questão não é alguém saber, a questão é a motivação pela qual eu estou fazendo aquilo. É isso que Jesus está combatendo. Ele está fazendo a seguinte observação: não faça para ser visto, mas de que maneira eu preciso fazer? Versículo de número 4: para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O que ele mostra-nos então como princípio corretivo? Ele diz, olha, a busca maior deve ser a aprovação do Pai, a recompensa do Pai. Porque se os homens aplaudirem, elogiarem, exaltarem os seus atos, mas se aquilo não está sendo feito para a glória de Deus, como expressão de amor e de generosidade para com o próximo, você vai ganhar o aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens. Mas isso não adianta nada se o nome do Senhor não estiver sendo glorificado, se o amor não estiver sendo manifestado nos nossos atos de bondade. Mesmo que o meu nome saia estampado no jornal da cidade. Hoje não tem trombetas literais, mas tem outros tipos de trombetas que muitas vezes o nosso coração é atraído para buscar isso. Então ele diz, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O que define a nossa identidade, irmãos, acima de tudo, não é aquilo que fazemos, é aquilo que recebemos do Pai.
nós recebemos amor, perdão, salvação, reconciliação. Portanto, o que eu faço não define a minha identidade, porque a minha identidade é definida pela graça de Deus, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Faça para que o Pai veja, e o Pai vê todas as coisas, e o Pai vê tanto o que está em secreto, como o que está sendo manifestado para os homens. Número 2, vamos mudar um pouquinho aqui a ordem. Ele fala de doação, ele fala de oração, ele fala de jejum, verso 16 ao 18. Vamos pular para o jejum, depois a gente volta para a oração. O segundo exemplo é o exemplo do jejum. O primeiro é a doação, doar, abençoar. O segundo é jejum. Veja o que a gente pode aprender aqui com esse trecho. Primeiro, quando jejuardes, versículo 16. Quando jejuardes, Jesus, portanto, pressupõe que os seus discípulos irão jejuar. Ele não diz se jejuardes, ele diz quando jejuardes. Portanto, o jejum, irmãos, é uma disciplina bíblica, cristã, incentivada pelo próprio Jesus. Então, não é uma prática que deve ser menosprezada. Precisamos entender que Deus, em Cristo Jesus, estabeleceu disciplinas espirituais que devem ser utilizadas por nós, seus discípulos, para o nosso crescimento espiritual, como a oração, a leitura bíblica, a meditação na palavra, a presença na igreja, no culto, onde nós somos edificados, exortados, consolados. Mas há também um chamado a uma disciplina, ao exercício espiritual através do jejum. Quando jejuardes, o que é jejum? Jejum, primordialmente, é abster-se do alimento. É você se abster do alimento e concentrar-se em oração. O jejum, ele ajuda a oração. Jejum e oração estão intrinsecamente ligados. Não é só abster-se de alimentação, é também se voltar à oração, diante de um propósito, diante de uma necessidade, diante de uma busca. Então, é abster-se de distrações que atrapalham a oração. Então, primordialmente seria abster-se de alimentos, mas abster-se também de qualquer coisa que me distraia da oração. Por exemplo, eu não posso dizer que vou fazer o jejum se eu me abstenho de me alimentar, mas passo o tempo todo assistindo televisão, ou ligado na internet, no Facebook, no Instagram e tal. Eu estou jejuando. Ou seja, o jejum requer, além da abstinência alimentar, a concentração em oração. O objetivo de buscar a face do Senhor, de intensificar a busca, de expressar de maneira interna e externa uma fome intensa pela presença do Senhor. É mais intensa do que a fome pelo feijão, pelo arroz. É isso que o jejum expressa. Mas o jejum requer essa concentração. Não sei se você já passou por essa experiência de dizer assim: eu vou jejuar, passar essa manhã jejuando, ou vou passar o dia em jejum. Mas de repente você se vê mordendo um pedaço de pão assim. Aí você lembra: eita, eu estava em jejum. Ou seja, houve a abstinência alimentar, mas faltou a concentração em oração. Então é isso que Jesus está colocando. O jejum tem a ver com essas questões relacionadas à busca intensa em oração. Mas ele não está apenas falando do jejum no sentido da necessidade, ele está falando também da maneira. Veja o que ele diz no verso 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Mais uma vez a palavra, como os atores. Eles estão procurando uma performance, eles querem mostrar quão devotos eles são, quão piedosos eles são. Olhem para mim, a ideia é essa: olhem que homem santo e devoto e piedoso eu sou. Jesus está combatendo isso.
Isso é uma lógica farisaica, isso é uma espiritualidade insincera. E os olhos do Pai que nos prescruta, que tudo vê, Ele não deseja que pratiquemos estas disciplinas tão preciosas desta maneira. Ele diz: quando você for jejuar, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, com o fim de parecer com os homens que jejuam. Eles fazem cara de tristeza, eles colocavam cinza, jogavam cinza sobre o rosto. É tipo assim, você faz aquela cara, se fosse hoje, né? Os fariseus vivessem isso, tipo assim, fazia aquela cara de tristeza, né? Não lavou o rosto, aí fazia uma selfie, aí botava no Instagram: estou em jejum, estou pagando o preço. Entende, irmãos? É contra isso, porque isso não só fala para os fariseus naquela época, o princípio continua. Intensifique o seu relacionamento com este Deus maravilhoso, que vê o secreto, e Ele é bondoso para nos recompensar. E a maior recompensa, irmãos, que Deus pode nos dar, é a sua própria presença. Não tem recompensa maior do que desfrutarmos da presença do Pai, intensificarmos a sua presença em amor, em graça. A recompensa maior, é isso que ele está dizendo, não é a vitória alcançada, não é a bênção recebida, nem tampouco o elogio e o aplauso dos homens. A mais extraordinária e a melhor recompensa é a presença do Pai,
é deleitar-se nele, é alegrar-se nele, é desfrutar de vida com ele, de maneira sincera, verdadeira. O discípulo, ele é generoso. O discípulo, ele é disciplinado. Ele não é salvo pelo que ele faz, ele é salvo pela graça. Mas essa graça transforma a vida dele para ele viver uma vida de disciplina. Não uma vida desleixada, indisciplinada, mas uma vida que busca disciplinar o tempo, o coração e até mesmo o corpo, para que tudo glorifique o Pai. Como está escrito em 1 Coríntios 10:31, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós temos vivido uma vida de muita indisciplina espiritual. As pessoas têm falado muito da graça, do amor, claro, a graça, o amor, a misericórdia, mas essa graça, esse amor nos transforma para vivermos uma vida de soldados, valentes, disciplinados, que busca com sinceridade, com seriedade, a presença do Senhor, o fortalecimento da nossa alma, e não acontece isso sem busca, sem oração, sem leitura da palavra, sem jejum. Portanto, acabamos sendo uma geração muito fraca espiritualmente, porque muitas vezes falta em nós disciplina. Mas, em terceiro lugar, ele vai falar da oração. Na verdade é o segundo, eu inverti aqui a ordem: doação, jejum e oração. O mesmo princípio ele vai aplicar a oração. Ele diz, verso 5: e quando orardes, Jesus pressupunha que seus discípulos iriam orar. A marca de um verdadeiro discípulo é a oração. A primeira atitude que foi enxergada na vida de Paulo convertido foi a oração. Quando Ananias foi curar Paulo, que estava cego, devido à visão que ele teve no caminho de Damasco, quando ele chega na casa de Paulo, diz que ele estava orando. A marca de um verdadeiro crente é a oração, porque a oração é expressão de confiança no Deus soberano, no Deus poderoso, no Deus misericordioso. Quem crê ora, quem crê busca. Portanto, Jesus diz, quando orardes, no verso 5, no verso 6 ele repete, tu porém, quando orares, e no verso 7 ele repete de novo, e orando. Jesus vai dizer, o que é oração? Orar é pedir, orar é agradecer, orar é suplicar. Orar é uma expressão clara que o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque é movidos pelo Espírito Santo que a gente ora. Há em nós um espírito de intercessão. Portanto, oração é agradecer, é pedir, é suplicar, é adorar. Mas como a gente ora? Jesus vai dizer duas coisas aqui, como não ora e como ora. Como é que a gente não ora? Versos 5 e 7. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Mais uma vez essa palavra, atores. Gente só preocupada em performance, em mostrar-se para os outros, porque eles gostam de orar em pé e nas sinagogas e nos cantos das praças. Pastor, é pecado orar em pé? Claro que não é. É pecado eu ir aqui na Praça da Bandeira e levantar um clamor, Senhor, abençoa esta cidade, Senhor, liberta vidas. Isso é errado? É pecado? Não é pecado. Jesus não está dizendo que orar em pé, orar numa praça, orar num culto público é pecado. O problema que havia aqui é que esses indivíduos estavam orando de pé, orando nas praças. Veja o que diz o restante do versículo: para serem vistos dos homens. Como a gente diz no popular, eles queriam se amostrar e não realmente orar. Então não é pecado você orar em pé, orar na praça, orar, obviamente o ato de oração coletiva é um ato de oração público. A questão não é as pessoas verem, mas é o motivo. É fazer apenas para que as pessoas vejam, elogiem, admirem-se com a piedade, com a eloquência, com a beleza das orações.
É isso que Jesus está combatendo. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, se você está fazendo, e aqui a oração é só uma ilustração, se a minha espiritualidade é apenas uma espiritualidade performática, para que as pessoas vejam e elogiem e aplaudam, ela não agrada ao Senhor Jesus. É o que você vai receber. Você quer aplauso dos homens, você vai receber. Você quer o que o mundo oferece, você vai receber. Mas o discípulo não busca meramente o que o mundo oferece, o que os homens têm para dar. O discípulo, ele busca o que o Pai de fato é capaz de oferecer, porque o que vem dos céus é melhor. O que vem do Pai, irmãos, é mais sublime. Tu, porém, verso 6, ou melhor, verso 7, como não orar? E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então ele diz duas coisas que não devem acontecer: que não haja hipocrisia, insinceridade, motivações meramente aparentes. Segundo, que não haja vãs repetições. No paganismo, eles achavam que as repetições das orações, eles citavam os nomes de vários deuses, e para cada deus eles faziam uma oração. Eles achavam que essas orações longas, lembram de quando Elias enfrentou os profetas falsos lá de Baal e de Azerá? Eles passaram quase toda aquela manhã e eles entravam em transe e começaram a clamar, e eles começavam a se cortar. Então Jesus está dizendo: olha, não useis de vãs repetições como gentios, porque eles pressupõem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Você pergunta: pastor, não posso fazer uma oração, repetir a oração? Você pode repetir a oração. Jesus orou várias vezes: Pai, afasta de mim este cálice. Ele foi uma vez, ele foi outra. Paulo diz que orou 3 vezes para que o Senhor retirasse o espinho na carne. A questão que Jesus, até o próprio Jesus disse em Lucas 18, ensinando através de uma parábola do dever de orar sempre e não desfalecer. Eu preciso perseverar na oração. Eu preciso buscar no Senhor a resposta. Mas a questão que Jesus está combatendo é a seguinte: de não achar que a eficácia, o poder está nas minhas palavras, na extensão da minha oração, na eloquência das minhas palavras. Nada disso, irmãos. E infelizmente tem se ensinado muito nos meios evangélicos erradamente sobre oração, colocando como se o poder da oração estivesse em quem ora. Eu vou orar, oração forte, eu vou decretar, e é isso que Jesus está combatendo. Ele está dizendo que o poder da oração não está em quem ora. Nós somos pedintes, nós somos fracos. Poderoso é o Senhor, fiel é o Senhor, sábio é o Senhor. Então nós temos que pedir com humildade, com sinceridade, em nome de Jesus. Posso pedir uma vez, posso pedir 2, 3, posso perseverar no pedido, mas sempre entendendo que Jesus é o Senhor da minha vida, e Ele faz como quer, quando quer. Então Jesus primeiro mostra como não orar. Segundo, como orar então? Ele vai mostrar isso nos versos 6 e 8. Ele diz: ore da seguinte maneira: tu, porém, verso 6, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus está aqui chamando-nos a uma intimidade com Deus. Ou seja, oração é relacionamento. Oração é intimidade. Oração é eu ter a consciência de que através de Jesus eu tenho acesso ao trono de Deus. E diante desse trono glorioso, eu encontro o meu amado Pai. Quarto secreto, irmãos, tem a ver com 2 coisas. É procurar o a sós com Deus. Muitas vezes fechar a porta do quarto e se desligar das coisas. A gente está vivendo uma geração que já não consegue se desconectar, se desligar.
E muitas vezes a gente precisa disso. Mas isso aqui é mais profundo do que apenas entrar no seu quarto e fechar a porta. Porque às vezes você entra no seu quarto, você fecha a porta, mas não entrou na presença. Você ainda continua divagando. Seus pensamentos não se aquietam no Senhor. Entrar no quarto é entrar na intimidade com o Senhor, é estar consciente da presença, de maneira que até num culto público eu posso entrar no quarto, entende? Nesse sentido metafórico, na hora que quando o pastor ou o dirigente do culto diz: irmãos, vamos orar, eu fecho meus olhos, eu concentro meus pensamentos, eu busco me voltar para o Senhor e orar de verdade. Isso é entrar na intimidade, na atmosfera da oração, na consciência de que quando eu oro, eu tenho o mais extraordinário dos privilégios que um ser humano pode ter nessa terra, é desfrutar da presença do Pai. Então ele diz: é assim que a gente ora. Ele está em secreto, é o Deus que está em secreto. Mas o Deus que está em secreto revela-se, torna-se conhecido, traz resposta, fortalece, orienta. O que está em secreto se manifesta na intimidade da oração. No verso 8 ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. John Wesley, sobre esse versículo, ele diz assim: a oração não é para informar a Deus. O nosso Pai, Ele é onipresente, onisciente. A oração é para você se informar, é para pensar no sentido de seus desejos mais profundos, é para dar a você um senso de contínua dependência dEle. A oração serve para fortalecer o nosso senso de dependência do Pai, é para reforçar em sua mente que só Ele é capaz de suprir as suas necessidades. Oração não é para mover Deus, que sempre está mais pronto a dar do que você está pronto a pedir. É para mover você, é para o deixar desejoso e disposto a receber as boas coisas que Ele preparou para você. Eu achei isso muito interessante. Wesley diz: a oração não é para mover a Deus, porque Deus está disposto a nos abençoar. A oração é para mover a nós, o nosso coração, a nossa fé, a nossa dependência, a nossa confiança. Porque muitas vezes somos incrédulos, resistentes, preguiçosos, indispostos a buscar, e precisamos nos disciplinar em oração. E por último, ele fala o que é oração, como orar e o modelo da oração. O tempo já está esgotado, eu gostaria só de rapidamente ler. É uma oração, esses versículos que é chamada oração do Pai Nosso, é uma oração, eu posso me apropriar desses versículos como uma oração, mas é também um modelo, é um modelo de oração. Ela tem 6 pedidos, os 3 primeiros pedidos é adoração. Jesus estabelece um modelo, toda oração deve ser começada com a adoração. Adore o Pai, dignifique aquele que é digno de toda honra, mesmo que haja problemas, lutas, adversidades, saiba quem você é. Você foi salvo pela graça, adotado pelo um alto preço pago na cruz do Calvário. Adore ao Pai, exalte ao Pai. Portanto, ele já começa com esta verdade: Pai nosso que estais nos céus. Martin Lloyd Jones, pregando esse texto, ele diz que se nós começássemos a orar, e na oração refletíssemos sobre essa frase, metade dos problemas já começavam a se resolver, porque eu começo a entender quem eu sou e quem Ele é. O Deus vivo, todo-poderoso, eu posso chamá-lo de Abba, Pai amado. Ele já provou o seu amor para comigo, perdoando os meus pecados, transformando a minha vida, me reconciliando com os céus. Pai nosso que estás nos céus, Ele é Pai. Eu posso ter intimidade com Ele, mas Ele está nos céus, Ele é incomparável, Ele é santo, é intimidade, mas é também reverência.
Ele é nosso, porque fazemos parte de uma grande família. Santificado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. O nome do Senhor, meus amados irmãos, significa os próprios atributos de Deus. Venha o teu reino. A ideia de reino aqui, irmãos, é de salvação, que a tua salvação venha. O reino já foi inaugurado, porque o Rei Jesus chegou trazendo salvação. Esse reino está presente na vida de todo aquele que teve um encontro com Jesus. Na vida de um verdadeiro discípulo, Jesus reina, porque libertou e transformou, e pela palavra, no poder do Espírito, o verdadeiro discípulo é governado, porque foi salvo, perdoado e liberto. O reino se inaugurou no passado, o reino está atuando no presente, na vida de cada crente, de cada família cristã, Deus agindo, Deus governando. Por isso que essa palavra que vem o teu reino, ela tem uma implicação missionária. Quando eu digo, Senhor, vem o teu reino, eu tenho que estar pedindo, Senhor, salva vidas, liberta corações, transforma essas pessoas em teus discípulos, em cidadãos do teu reino. Quando eu digo, vem o teu reino, eu devo também me engajar na obra da evangelização, do testemunho, do envio de obreiros. Vem o teu reino, é uma oração missionária. Vem o teu reino, é uma oração que lembra quem somos, cidadãos, libertos do reino das trevas, e agora cidadãos do reino de Deus. Mas esse reino só será consumado quando a trombeta tocar e o Rei Jesus voltar em glória. Aí sim, o reino se estabelecerá plenamente. Faça-se a tua vontade. Quem deseja o reino se submete à vontade, se submete à palavra. Você não faz o que não sabe. Para que você saiba fazer a vontade, você precisa conhecer a vontade. E a vontade do Pai se revela por intermédio da Bíblia. Fazer a vontade é se submeter aos mandamentos de Deus, é conhecer a palavra, é meditar, é orar, é pedir a Deus iluminação, capacitação para viver em conformidade à vontade do Pai. Que ela seja feita como é feita no céu, sem resistência, sem oposição. Os 3 pedidos é adoração. E os 3 últimos, as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Veja que é o pedido, a necessidade veio no meio da oração. Às vezes a gente inverte a ordem. A gente começa pedindo, e no final adora, bem pouquinho agradece. O modelo que Jesus estabeleceu é adoração equilibrada com petição. Ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós servimos a um Deus que é fiel, irmãos. Ele supre as necessidades, Ele dá o pão físico, porque Ele dá saúde para a gente trabalhar, dá inteligência, abre portas. Ele supre necessidades, mas Ele também dá o pão espiritual, o alimento, que fortalece a nossa alma. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa os meus pecados, mesmo salvos, mesmo discípulos, temos que ter humildade e consciência de que ainda pecamos, de que desobedecemos ao Senhor e precisamos continuar nos quebrantando, nos voltando para o Senhor. Assim como temos perdoado aos nossos devedores. Um comentarista bíblico disse assim: não há perdão para quem não perdoa, e não poderia ser de outra forma. O espírito incapaz de perdoar dá forte testemunho de que nunca se arrependeu. O espírito incapaz de perdoar dá forte testemunho de que nunca se arrependeu. Se eu não consigo perdoar, Jesus está dizendo, isso é uma evidência que eu ainda nem me converti. Porque o verdadeiro convertido, ele entendeu o que é perdão, porque ele era um terrível pecador, que só merecia a ira de Deus, o juízo do Pai, mas ele recebeu perdão e misericórdia. E ele termina dizendo, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Protege-nos, Senhor, do pecado. Não nos deixe cair em tentação. Irmãos, a gente só não cai se o Pai nos sustentar. A força não está em nós. Por isso que ele diz, não me deixe cair em tentação. Porque, irmãos, se Deus nos entregar a nós mesmos, misericórdia. Então ele diz, não me deixe cair em tentação, livra-me, me mantém de pé.
Não permita que meus pés vacilem. Me sustenta, guarda em todas as áreas da minha vida. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe sozinho. Porque sozinho eu vou cair, eu vou me desviar. Mas se o Senhor estiver comigo, Ele me mantém de pé. Ele me guarda, Ele me livra, Ele me fortalece. Não me deixe cair em tentação. E livra-me do maligno. Livra-me de Satanás. Livra-me de seus dardos terríveis. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos faça discípulos fiéis, valorosos, disciplinados, que está trilhando o caminho da perfeição, em nome de Jesus.